A forma como as covas comuns de Al-Hila e Al-Mahawil foram abertas tornou impossível identificar muitos dos restos mortais. As provas necessárias para futuros julgamentos pelas execuções em massa nunca foram recolhidas e podem ter sido irreparavelmente destruídas. A conclusão é inegável, afirma o relatório da Human Rights Watch, de maio de 2003. Foram vítimas de uma campanha coordenada de repressão, prisões e execuções levadas a cabo pelo governo iraquiano como resultado da rebelião de 91. As cerca de 250 covas coletivas são uma triste memória dos anos de poder de Saddam Hussein, que desde novo já era membro do partido Ba'ath e em 1968, como liderança política, participou da ascensão de Hassan al-Banna à presidência da República e pouco depois seria o presidente do Conselho Supremo da Revolução e chefe do partido. Usando a riqueza do petróleo, Saddam ilude a opinião pública, diversificando a economia e conseguindo o apoio de uma parcela da sociedade. Ao mesmo tempo, no entanto, elimina lideranças políticas, sociais, religiosas e acadêmicas. Quem quer que se tornasse seu opositor era preso, torturado e executado, incluindo seminaristas e clérigos, como o grande Ayatollah, filósofo do mundo islâmico Seyyed Mohammed Baqir Assadr, e sua irmã Ameneh, entre outras milhares de pessoas. Entre as muitas formas de punição, a resistência ou oposição ao regime autoritário poderia levar à tortura, mutilação do corpo e à perda de um olho. E mesmo diante das atrocidades cometidas pelo seu regime, como os massacres de 1986 e 1989, quando Saddam matou mais 250 mil civis usando armas químicas concedidas pelo Ocidente, ele continuava no poder. Mas na madrugada de 2 de março de 1991, em Basra, um soldado exausto pela longa caminhada de volta para casa, após a derrota no Kuwait, parou diante da enorme estátua do ditador iraquiano, destravou sua arma e, aos gritos, se pôs a ofender e atirar contra o monumento. Esse era o melhor momento para todos aderirem à revolução. E então, as massas ingressaram numa intifada, aproveitando do enfraquecimento do Saddam pós sua derrota na Guerra do Kuwait. A população acabava de viver mais uma guerra. Suas perdas eram enormes e a derrota agravara a situação. E esse era um momento esperado por grupos opositores ao regime que se preparavam para um futuro enfrentamento armado. Assim, a fúria espontânea do soldado contra a estátua apareceu como a melhor ocasião para levantarem o movimento. As multidões estavam nas ruas, cantando contra o regime. De Basra, as notícias vão a Mayassan. A população toma prédios ligados aos órgãos de segurança do regime e saqueia os depósitos de armas leves. Em Karbala, os milhares de visitantes ao santuário sagrado na cidade aderem ao movimento. Em Najaf, a multidão marchou para o santuário do Imam Ali, fazendo dele seu ponto de resistência. Prédios da polícia do partido Ba'ath e da inteligência foram sendo ocupados e, aos poucos, documentos apreendidos revelavam agentes do regime infiltrados em todos os cantos. Oficiais e soldados exaustos e insatisfeitos com o regime se juntam à intifada e, em menos de 15 dias, 14 de 18 estados são tomados pelos revolucionários. Até então, a Força Aérea Iraquiana não podia levantar voo, obedecendo aos limites impostos pela coalizão liderada pelos Estados Unidos sobre o espaço aéreo do Iraque. Percebendo que o regime estava sendo derrotado pela população que tentava escolher o seu próprio destino e seus governantes, as forças internacionais autorizaram Saddam a usar seus caças para reprimir a rebelião, visando mantê-lo no poder para continuar a usá-lo como peça-chave de seus planos no Oriente Médio, especialmente para pressionar a República Islâmica do Irã. É então que as forças armadas reagem, mas desta vez contra um inimigo que, em sua maioria, tinha fome e não armas. Aviação, tanques e a mais pesada artilharia atacam os manifestantes.
Najaf foi sitiada e bombardeada, e os moradores que fugiam eram mortos pelos disparos indiscriminados dos aviões. Uma divisão blindada e unidades da Guarda Republicana e da Segurança Especial invadem Karbala, e os santuários sagrados do imã Hussein e seu irmão Abbas são atingidos com mísseis balísticos. Abrigadas no mausoléu de Hussein, centenas de pessoas são mortas ou presas, para depois serem fuziladas ou enterradas vivas em covas coletivas. As ordens eram claras: matar o maior número possível de pessoas, infligir destruição e levar os presos para os centros de detenção de Bagdá. O horror era tanto que ônibus lotados foram soterrados em covas gigantes abertas por escavadeiras. Cabe mencionar que anos depois, após a queda de Saddam em 2003, milhares de iraquianos cavaram o deserto à procura dos entes queridos mortos pelo regime. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham sido assassinadas ao longo do governo do partido Ba'ath. Em 2 dias de ações contra a revolta, Saddam matou mais de 300 mil iraquianos e mais de 2 milhões se refugiaram na Turquia e no Irã. Dentro e fora do Iraque, qualquer forma de resistência foi perseguida. Acadêmicos, estudantes, clérigos e pessoas já no exílio foram capturadas e levadas para terem seu fim nas mãos do ditador. Por fim, Saddam retoma o controle do país após uma repressão cruel sobre a população, especialmente contra os xiitas. Diante do mundo, sua imagem estava desgastada, mas mesmo tendo perseguido, torturado e executado milhões de inocentes e das guerras que travou com seus vizinhos para se manter no poder, aos olhos de uma determinada fração árabe, ele ainda era visto como um herói nacional árabe. Para saber mais sobre os acontecimentos no Oriente Médio, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e nas suas redes sociais para apoiar o nosso trabalho.